Olá, muito boa noite a todas as pessoas. Sejam muito bem-vindas ao Conexões FME, um encontro idealizado para reunir lideranças, especialistas e profissionais que trabalham para o desenvolvimento da saúde pública aqui no Brasil. É uma alegria receber cada pessoa aqui presente, nossos parceiros, nossos apoiadores, convidados e convidadas que fazem parte da história e do futuro da Fundação. Uma menção especial a representantes do Ministério da Saúde, Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, fundações, institutos, hospitais, pesquisadores, médicos e especialistas na área de saúde pública. Para iniciar oficialmente nosso encontro, convidamos vocês a assistirem ao vídeo institucional da Fundação Maria Emília, que apresenta um pouco da sua história, do seu propósito, da sua atuação e das conexões que a movem. No telão. Há quase 3 décadas, a Fundação Maria Emília conecta pessoas, projetos e instituições que fortalecem a saúde e a educação no Brasil. São 198 bolsistas nacionais, 31 internacionais e 77 projetos financiados. O que me encanta é realmente poder afetar diretamente a vida de tantas pessoas. E uma coisa que a gente tem esse privilégio de ter recursos próprios nossos, onde a gente não depende de fazer captação, a gente não depende de recursos de terceiros, a gente tem o recurso para a gente realmente poder atuar da forma que a gente quer e da forma que a gente acha que pode ser mais proveitosa e abranger o maior número de pessoas possíveis de uma forma responsável também, para que a gente consiga ter uma perenidade aí nessa atuação da Fundação. Nesse ano de 2025, a gente conquistou o reconhecimento de 2 selos, um nacional e um internacional, chamado The Dot Good, que só servem para mostrar que a gente está no caminho certo e que estamos evoluindo. Com uma atuação nacional e um olhar atento para a Bahia, a Fundação Maria Emília atua com responsabilidade na gestão e na alocação dos recursos, orientada para garantir perenidade. Apoiamos diversos projetos, principalmente projetos de pesquisa, projetos em parcerias com hospitais e com outras instituições, sempre com esse olhar da saúde pública, como ele pode impactar efetivamente a sociedade, na importância dele, isso na área da saúde, e na área da educação a gente apoia muito a formação de pessoas. Então a gente entende que formar pessoas, a gente estará transformando vidas. É uma gratidão imensa pelo apoio que a Fundação Maria Emília me deu, mas mais do que isso, agradecimento a essa instituição que foi capaz de enxergar além do alcance e construir um projeto e que não está ancorado no individualismo de um bolsista como eu, mas no entendimento que um grupo de pessoas formadas pela Johns Hopkins com o apoio da Fundação Maria Emília, ou formada por outras universidades como a Harvard, vão voltar para o Brasil. Ou se não voltarem, indiretamente vão entregar benefícios para a sociedade brasileira. A Fundação Maria Emília significa a realização de um sonho para mim, né? Ela me oferta a bolsa, 100%, para eu cursar aqui medicina aqui na Baiana e poder viver esse sonho todos os dias. A Fundação Maria Emília escolheu investir onde o futuro realmente se constrói, na educação que forma, na saúde que cuida, na ciência que transforma, sempre com responsabilidade, propósito e impacto social. A Fundação Maria Emília é hoje uma espécie de joia que nós temos na Bahia. Não conheço nada semelhante e não conheço uma iniciativa tão nobre, tão importante como essa. Acho que a Fundação coloca à disposição da nossa população, da Bahia e do Brasil, uma possibilidade de oportunidades que, infelizmente, num país como o nosso, boa parte das pessoas não tem acesso. Então a Fundação é hoje uma espécie de salvaguarda
para a ciência, para a formação de recursos humanos e para a devolutiva a toda a sociedade baiana e brasileira. Fundação Maria Emília transforma vidas por meio da saúde e educação. Um belíssimo exemplo a Fundação Maria Emília para cada um de nós, né? E a Fundação Maria Emília, ela atua com a convicção de que boas relações geram resultados importantes e, claro, duradouros. E é com esse espírito que damos continuidade à nossa programação. Convido ao palco, neste momento, a presidente da Fundação Maria Emília, Tereza Tourinho, para a sua saudação. Boa noite a todos. Muito feliz em receber vocês aqui nessa segunda edição do Conexões FME, um encontro que expressa o sentido mais profundo da Fundação Maria Emília, dessa vez em Salvador. Esse evento foi pensado e criado para fortalecer relações, promover diálogos e reafirmar que a transformação social é um trabalho feito em conjunto. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que nessa noite vocês consigam conversar e formar conexões. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada pelas palavras, Tereza. Nos últimos anos, a Fundação Maria Emília tem avançado muito. Avançado na adoção de melhorias práticas de governança, gestão e investimentos. Quase 200 bolsistas nacionais foram contemplados com bolsas integrais em programas de graduação ou programas de mestrado e doutorado. 31 bolsistas internacionais, alguns presentes nesta cerimônia, que puderam cursar programas de mestrado nas mais renomadas instituições de ensino do mundo. Além disso, a FME apoiou mais de 77 projetos de pesquisas científicas. Claro que todo esse trabalho sério e consistente é fruto de investimentos superiores a 30 milhões de reais e traz importantes resultados para a saúde pública brasileira. Para falar desse novo momento, chamo ao palco a diretora executiva da Fundação Maria Emília, Tamília Scioli, por favor. Boa noite a todos. É uma felicidade ver tantas pessoas aqui reunidas hoje, vindas de lugares diferentes do Brasil e do exterior, com histórias e atuações diversas conectadas por um propósito comum, que é o fortalecimento da saúde pública brasileira. A Fundação tem como missão promover iniciativas que produzem resultados concretos e duradouros para a sociedade, sempre com foco na saúde e na educação e no desenvolvimento de pessoas. Atuamos de forma consistente, criteriosa e responsável na definição e construção de parcerias nacionais e internacionais que estejam alinhadas ao nosso propósito de promoção da saúde e da educação, sem perder de vista em nenhum momento o cuidado com as pessoas. E as pessoas precisam, para que este trabalho seja mais eficaz, estar conectados a todos os agentes que promovem e transformam a saúde pública. O Conexões FME nasce justamente desse entendimento. A Fundação Maria Emília tem passado por um processo importante de evolução. De forma criteriosa e consistente, a FME se estrutura, organiza processos, busca as melhores práticas de governança e amplia a sua atuação, sempre com foco na excelência, ética, comprometimento, responsabilidade e felicidade, nossos valores. E, claro, esse caminho não se percorre só. Contamos com o indispensável trabalho voluntário do nosso Conselho Consultivo, responsável pela avaliação técnica dos programas e bolsas, projetos científicos e propostas de parcerias. Esse conselho é composto por renomados cientistas brasileiros que nos orgulham e prestam importantíssima contribuição para a educação e saúde pública do nosso país. A doutora Márcia Castro, os doutores Luiz Vicente Riso, doutor Roberto Zonato, doutor Raimundo Paraná.
aos quais registro aqui, em nome da Fundação, o nosso agradecimento e reconhecimento pela importância e excelência do trabalho realizado. Temos ainda o privilégio de contarmos com muitos parceiros, nacionais e internacionais, alinhados aos nossos valores e com destacada e reconhecida atuação nas áreas de educação e saúde pública, o que engrandece e qualifica o trabalho da Fundação Maria Emília. Para nossa alegria, todo esse esforço e cuidado tem apresentado importantes resultados. Tivemos 2 trabalhos das ações da Fundação, projetos de bolsas de estudos para a formação de profissionais e projetos de apoio a instituições 100% SUS, aprovados para apresentação no Congresso Internacional de Cuidado Integrado, que será realizado em abril, no Reino Unido. Este é um dos principais fóruns internacionais sobre cuidado integrado, reunindo pesquisadores, gestores, representantes comunitários e formuladores de políticas públicas de saúde de todo o mundo. Recentemente, 8 pesquisadores da Fiocruz Bahia integraram o ranking de melhores cientistas do mundo 2026 do portal Research. Dentre eles, alguns aqui presentes, como o Dr. Edgar Marcelino e o Dr. Manuel Barral, que já atuaram na Fundação como conselheiros consultivos. Que orgulho! Parabéns! Viva a ciência! E mais! Em 2025, a Fundação Maria Emília recebeu o selo nacional Excelência Fundações, certificando a qualidade da nossa governança, a transparência dos nossos processos e a coerência entre discurso e prática. E a plataforma suíça The Dot Good, principal referência mundial na avaliação e certificação de organizações de utilidade pública que geram efetivos resultados sociais, incluiu a FME na 29ª posição no ranking Brasil das 75 organizações da sociedade civil mais influentes do país. Todos esses resultados e esses reconhecimentos indicam que estamos no caminho certo e nos motivam a seguir avançando. Tenho convicção da importância e dos resultados das conversas e conexões que acontecerão neste espaço, registrando a minha alegria e gratidão pela presença de cada um nesta noite. Que possamos ampliar cada vez mais essa inovadora rede de conexões, promovendo a melhoria da saúde pública do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Tamile, pelas suas palavras. E agora nós chegamos ao momento central do nosso encontro. O Momento Conexões, ele foi pensado para valorizar trocas reais, reconhecer encontros que geram aprendizado e fortalecer redes que sustentam o trabalho da Fundação Maria Emília. Mais do que apresentar projetos ou resultados, este é um espaço para reconhecer vínculos, escutar histórias e reafirmar compromissos que se constroem no diálogo. Convidamos agora ao palco para este momento tão especial o médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e epidemiologista na Emory School of Public Health, Dr. Luiz Cláudio Correia, que será o mediador desta roda de conversa. Por favor, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. À vontade. Chamamos ao palco agora a cofundadora da NORA-EA, Ana Helena Ulbricht. Ana está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo no tema da inteligência artificial. Segundo a revista Time, por favor, seja muito bem-vinda, Ana Helena, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Convidamos a ocupar o palco, neste momento, o CEO da AfroSaúde, Arthur Cruz. Arthur está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo de descendência africana no ranking da Forbes Under 30. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Para contribuir mais ainda com esta conversa, convidamos também a coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose do Guarujá, em São Paulo, e pesquisadora associada da Stanford Harvard OMS, Evelyn Lepka de Lima. Evelyn foi bolsista FME no mestrado em Saúde Pública 2024-2025 da Johns Hopkins University. Por favor,
seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui. E para finalizar esse time de estrelas, a gente pode dizer, né? Convido Pablo Ivan Ramos. Pablo é o coordenador geral do CIDAC, Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, uma referência nacional na integração de dados em saúde pública. Por favor, Pablo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Agora com vocês, todos os nossos especialistas já aqui à frente, sob a mediação do Dr. Luiz Cláudio Correia. Um bom trabalho para vocês. Microfone. Eu vou pegar lá na mesa de fundo. Pessoal, tem microfone aí? Em bastão? Está chegando. Então, eu vou começar com esse aqui, depois eu sento quando chegar o microfone. Que satisfação estar aqui, ver pessoalmente meus colegas. Que a gente se vê online, né? Mas nada como pessoalmente. Meus professores, meus alunos, é grande satisfação. Agradeço muito a Fundação por ter me convidado aqui para representar vocês, né? Porque eu acho que todos vocês poderiam estar aqui nessa mesa discutindo ideias, né? Então eu vou mais mediar, fazer as perguntas que vocês fariam, né? E a ideia minha inicial era que a gente envolvesse todos na discussão, a gente ficasse aqui até meia-noite, mais ou menos, mas eu fui bloqueado em relação a essa ideia, entendeu? E a gente não vai abrir para perguntas, senão a gente não ia terminar nunca. Mas eu sei que todos vocês vão estar pensando nas coisas que estão sendo refletidas aqui, e a ideia que Humberto me deu é que isso aqui seja uma metodologia ativa e que vocês discutam nas mesas que foram randomicamente aí, arrumadas, sobre essas ideias, né? Que a gente não está aqui para ensinar nada a ninguém, na verdade, só para refletir, conversar, e que isso gere mais reflexão ainda, que é o que a gente precisa, na realidade, no Brasil, né? Esse evento é um evento que é intitulado Inovação em Saúde Pública, né? E essas estrelas aqui vão mostrar como eles inovaram, como eles são criativos, etc. E depois a gente vai discutir o que é pensar de uma maneira nova ou diferente em saúde pública, que a gente acredita que a população brasileira precisa ser provocada em relação a entender o paradigma de saúde coletiva, entender determinantes sociais de saúde e valorizar o maior serviço, o maior sistema de saúde do mundo. Valorizar com orgulho e com pensamento de saúde coletiva. Então, a gente pediu que essas estrelas se apresentem um pouco da inovação deles, mais para vocês conhecerem essas pessoas que estarão aqui discutindo depois de uma maneira mais macro, saúde. Então, primeiro, Ana, ela vai se apresentar com mais detalhes. Exato. Então, Ana vai mostrar alguns rápidos slides aí, já está aqui. Fique à vontade, Ana. Tudo bem, pessoal, boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, da construção dessas ideias, né? Eu sou farmacêutica, sou especialista em segurança do paciente e durante 10 anos de experiência num hospital público, 100% SUS, né? Com mais de 800 leitos de alta complexidade, eu percebi que existiam uma potência, mas existiam diversas fragilidades, né, nesse hospital, e que a gente conseguia enxergar oportunidades de melhoria, né, em diversos processos. Não sei se tem como eu passar ali. Então, durante esse tempo, durante essa experiência, né, uma das coisas que eu percebi foi que os erros não são falhas individuais, são falhas sistêmicas. E
Pensando assim, então, a pergunta deixa de ser quem errou e sim onde que o sistema falhou, né? Então, a gente tem que entender esses erros, essas falhas, para acrescentar barreiras, né? Para que esses eventos, esses erros, essas falhas deixem de acontecer. No processo do fluxo do medicamento, então, que eu sou farmacêutica, então eu trabalho muito com esse processo do fluxo do medicamento. Nesse processo, uma das etapas importantes é a prescrição, né? Então, é uma etapa em que o médico está envolvido, ainda mais quando tem muitos residentes, né? Está envolvido numa pressão, numa complexidade daquela decisão, e que é muito possível que tenha alguma falha, né? Então, a gente, pensando no que eu falei antes, em que as falhas não são individuais, elas são sistêmicas, a gente tem que entender como que a gente pode trazer para esse sistema de saúde uma proteção para aquele paciente, barreiras para que essas falhas não cheguem e causem dano, né? Então, nesse sentido, eu, como farmacêutica, e envolvida nessa dificuldade, nessa dor, que é perceber que existem vários erros acontecendo e eu não consegui dar conta de bloquear esses erros, ou me sentir segura que, de fato, eu estou, né, bloqueando esses erros, percebi, junto com o meu irmão, que fazia doutorado em inteligência artificial, a oportunidade da gente transformar essa dor em uma solução, de fato. Opa! Isso. Então, a ideia do nosso processo, que a gente trouxe como barreira, e aqui é só uma das ideias que a gente pode ter em diversas falhas que podem acontecer, é trazer, então, uma barreira, trazer a inteligência artificial para potencializar um profissional que já é utilizado como barreira do erro de prescrição, que é o farmacêutico. Então, trazendo inteligência artificial para esse processo. Então, o nosso sistema, e aí a gente pensa aqui que a gente está trazendo o sistema público aqui para ser discutido, né? E a gente tem diversas realidades desse sistema, né? A gente tem hospitais com um farmacêutico, né, para avaliar 200 prescrições, e tem realidades em que a gente tem muito mais farmacêuticos e esse dimensionamento é muito diferente. Então, a nossa ferramenta, ela ajuda a priorizar os pacientes que, de fato, vão ter mais benefício, né, com essa avaliação do paciente, da prescrição. Além disso, ela organiza as informações na mesma tela, então, trazendo mais eficiência para o processo, e padroniza a avaliação. Então, além da gente ter realidades de hospitais diferentes, a gente tem realidades diferentes de formação do profissional que está ali trabalhando. Então, a gente padronizando esse sistema, essa avaliação da prescrição, torna mais seguro, né, que vai ter qualidade esse processo. Então, a inteligência artificial traz alertas, além de alertas da literatura. Então, aqui a gente também acaba trazendo uma forma de selecionar, de identificar eventos adversos. Então, o que são eventos adversos? São as falhas que podem acontecer nos processos, né? Então, a gente usa inteligência artificial para detectar essas falhas dentro do prontuário eletrônico. Então, tudo isso, então, para vocês entenderem, a ideia é trazer eficiência, trazer qualidade e identificar como que a gente pode proteger o paciente, né? E isso tudo sem fins lucrativos. Então, a gente entrega a nossa tecnologia de graça, além de ser sem fins lucrativos, a gente entrega a nossa solução de graça para o SUS, cobrando apenas de leitos privados para que a gente tenha uma sustentabilidade. Então, a gente já impactou mais de 3 milhões de vidas, já estamos em mais de 200 hospitais, e
Mas pensando aqui, tudo isso que a gente fez, tem bastante inteligência artificial já desenvolvida no Brasil. Mas o que a gente fez de diferente? Né? A gente fez um modelo de negócio diferente. A gente, então, cobra apenas de leitos privados e entrega para o SUS. E isso é o maior destaque, né, que a gente teve. Então, a gente, além de ter a colaboração por esse modelo de negócio, a gente acaba tendo a colaboração de todos os nossos clientes que enxergam a nossa solução como uma entrega para o Brasil. Né? E não só esses nossos clientes, mas também a Time nos enxergou também como ser reconhecida seria importante, principalmente por causa da nossa entrega. Não é porque a gente é a melhor inteligência artificial do mundo, mas a gente tem uma excelente entrega também, mas porque a gente entrega de graça para o SUS. Então, um benefício que poderia estar sendo cobrado, a gente acha importante entregar isso para o SUS de forma gratuita. E, dessa forma, a gente teve o reconhecimento da Time e no Globo Repórter também do ano passado. Então, eu acho que eu queria finalizar aqui só para trazer que a nossa maior entrega foi ter nascido do SUS e fortalecer, ter como propósito o fortalecimento do SUS. Então, queria agradecer aqui por a atenção de vocês. Volta aí. Me presta, por favor. Passador. Mas como está lá, posso falar. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Bom, acho que foi bom ter falado um pouco depois de você, porque nossa trajetória se conecta também nesse mundo da inovação em lugares um pouco diferentes. Você vem com a SC e eu trago uma proposta de uma startup que não atua diretamente no setor público, atua no privado, mas que indiretamente influencia num desfecho positivo no setor público. E vem com a temática que é extremamente importante, sendo uma startup que é de Salvador, que é a temática de raça e saúde para cuidar de mais de 50% da população brasileira. Então, eu sou Arthur, eu sou dentista, sou formado pela Baiana de Medicina, então a Baiana foi o lugar que, inclusive, me ensinou a ser dentista para além do consultório e abrir minha cabeça para muitas coisas. E também tive a trajetória na pós-graduação, na residência, fui entendendo o contexto de saúde em diferentes lugares. Mas em 2019, quando a gente decidiu empreender e criar a AfroSaúde como essa startup que cria soluções, um balcão único de saúde para promover o bem viver da população brasileira, e maior parte da população brasileira. A gente conseguiu reunir profissionais negros de diferentes áreas em um sistema de atendimento digital para que eles pudessem estar disponíveis para pacientes, independente de raça, classe, etc., para se cuidarem, principalmente na parte de saúde mental. A gente surgiu ali em 2019, na virada da pandemia, então foi uma demanda que surgiu muito. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com as empresas. E pensando que o mundo do trabalho mudou e que os vínculos de trabalho também se tornaram mais frágeis, principalmente com a pejotização do trabalho, a gente entendeu que precisamos trabalhar para as empresas para tentar promover o mínimo necessário de saúde para quem é PJ dentro de alguma organização. Aí a gente abriu toda uma divisão voltada para a saúde mental e trabalho, mas trabalho num escopo bem amplo, onde a gente criou uma divisão chamada, hoje se chama Mentalize, né, mas usa a tecnologia da AfroSaúde, o aplicativo, os profissionais, o sistema de agendamento. A gente tem um check-in por inteligência artificial que faz um mapeamento de saúde mental. E aí a gente entra nas empresas fazendo assim, empresa, você precisa saber como os seus funcionários estão. Aí a gente cria um censo de saúde mental, a gente aplica uma pesquisa usando um formulário psicométrico para dar à empresa um relatório para mostrar quais são as áreas, os setores que estão sob risco. A gente consegue identificar quase sempre que o PJ está mais estressado ou ansioso do que o CLT por motivos óbvios, e a gente consegue fazer uma intervenção. E aí a gente consegue, por exemplo, fazer com que essa pessoa que é PJ, que não tem plano de saúde, tenha um certo apoio, principalmente na parte de saúde mental. Então, a gente une um pouquinho da inteligência artificial também, mas da tecnologia, mas tendo a raça com olhar por trás e a diversidade que a gente tem dentro dos profissionais que a gente trabalha. São profissionais que conseguem entender
quais são as demandas da maior parte da população brasileira. Então, voltando um pouco da parte inicial de que eu formei na Baiana, que me permitiu abrir um pouco o olhar para esse mundo da saúde, e Luiz ficou batendo na tecla de que precisamos deixar uma mensagem. Precisamos deixar uma mensagem. Então, essa mensagem é muito de que é importante a gente que atua na saúde expandir o nosso universo para além da clínica, para além do consultório, para além do ensino. E que existem inúmeros caminhos que a gente pode fazer saúde também. Seja OSC trabalhando direto com o governo, seja no privado, o mundo da startup, que é um mundo à parte, mas que impacta indiretamente também o setor público, e agora a gente está vendo o SUS querendo trabalhar com as startups, porque o SUS entendeu que não consegue resolver tudo sozinho, e que existem soluções disponíveis no mercado para poder serem englobadas dentro do sistema. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar mesmo, de pensar um pouco fora da caixa, mesmo que não seja a sua formação básica. Eu sou dentista, fui parar no mundo do trabalho, no mundo da saúde mental, e hoje meu doutorado, inclusive, é em trabalho e saúde mental, mas com o público de doença falciforme. Mas que a tecnologia está aí para a gente deixar mais palpável possível para a população. Então, precisa ser palatável, precisa ser simples, precisa ser acessível para quem está no corre do dia a dia que faz esse Brasil funcionar. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu não trouxe a apresentação. Boa noite a todos. Eu sou Evelyn, eu sou médica infectologista. Eu fui bolsista da Fundação Maria Emília durante o meu mestrado em saúde pública na Hopkins. Voltei no meio do ano passado. E desde que eu decidi me especializar em doenças infecciosas, eu tenho direcionado o meu trabalho para o controle da tuberculose. É uma doença que sempre me chamou a atenção. E aí eu vim falar de inovação sobre uma outra perspectiva, né? Estava até conversando com o Luiz sobre isso. Porque minha mãe, quando eu comecei a estudar, assim, né, me dedicar, mas ela falou, Evelyn, existe tuberculose ainda, né? E aí eu falei assim, né? Nossa, minha mãe, né, que está me vendo estudar aqui todo dia, veio me perguntar isso. E para quem não sabe, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo pessoas, né? E durante muito tempo a gente não teve avanços tecnológicos em termos de diagnóstico, de tratamento, de novas estratégias de prevenção. Então a gente teve um gap muito importante de saúde pública, de investimento, de pesquisa, e agora a gente vem retomando isso. Então a gente tem estratégias muito interessantes, tem testes melhores, tem medicamentos para casos resistentes, difíceis de tratar. E por que o Brasil tem incidência crescente de tuberculose, né? O SUS é um sistema que dá um show de bola, principalmente para o controle de doenças infecciosas, tá? Tanto em sistema de informação, quanto em capilaridade de tratamento, de testagem, em programa estruturado. Mas aí, quando eu terminei o meu mestrado e conversando com o Dr. Fábio, que trabalhou na OMS por muito tempo e me convidou para esse cargo de coordenadora, eu entrei num município com uma das maiores incidências de tuberculose do Brasil. E não só incidência, que são casos novos de tuberculose, né? Mas mortalidade por tuberculose, diagnósticos tardios. E, peraí, a gente tem lá testagem, a gente tem todos os medicamentos, a gente tem as estratégias de prevenção, mas será que elas chegam? E será que é só isso mesmo? Então, o que às vezes é inovar? Às vezes a gente pensa em inovação como tecnologias disruptivas, né? E, às vezes, inovar em saúde pública é trazer o básico, e eu digo básico aqui não no sentido de simplório, mas no básico de sentido essencial, para que isso funcione, para que os fluxos funcionem, para que essas tecnologias cheguem de fato a quem precise. Eu vou dar aqui um exemplo. Existem alguns pacientes, então a gente aprendeu a coordenar um fluxo de atendimentos, então organizar, entender os pacientes que tinham abandonado, porque são tratamentos longos, difíceis de você encontrar esses pacientes. Pacientes com muitos dos contextos do tratamento envolvem vulnerabilidades sociais muito importantes, que só a medicação em si, que a gente prescreve, não mitiga. E a gente sabe disso. Então, a gente precisa ir além. E, às vezes, ir além não é fazer, né, uma compra de um grande equipamento, não.
Então, alguns pacientes que nós temos não melhoram muito bem. Então, assim, não estão evoluindo muito bem. Vamos entender o que está acontecendo com esses pacientes. Ou taxas de abandono que chegam superiores a 50% nas nossas unidades. E aí, quando você vê esses pacientes, entende um pouquinho a história, a face, o território em que eles vivem, às vezes falta arroz com feijão, tá? E aí, arroz com feijão nunca pareceu uma tecnologia tão inovadora, a cesta é básica, né? E, às vezes, e o que a gente tem tido resultado, na verdade, e isso não é uma inovação, na verdade, minha, porque a gente tem estudos no mundo, estudos maravilhosos que dizem que suporte alimentar, por exemplo, tem uma eficácia comparada às novas vacinas em desenvolvimento para a tuberculose, com redução de incidência de 50%. Os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, com trabalhos belíssimos que a gente tem aqui no Brasil, publicados na Nature, mostram que esses programas tiveram uma importância de redução de 40% de incidência e mortalidade na tuberculose. Então, como trazer esse tipo de evidência para um território, para uma cidade? E aí a gente foi buscar fazer suporte alimentar para essas pessoas. Então, a gente começou a escrever que ele precisa, além da medicação, de eu olhar aquele senhorzinho que está todo fraquinho, que eu olhar ele não vai melhorar, porque ele não come. Né? E aí, assim, é uma forma de vincular. Então, você faz uma avaliação social, a gente devolve uma cesta básica, suporte alimentar, avaliação da assistente social, que coloca esse paciente num programa social que ele precisa, vincula ele à nossa rede, ele tem atendimento todo mês. Então, assim, eu não precisei trazer uma outra máquina de teste rápido molecular, né? Que é legal a gente ter também. Mas, às vezes, a gente precisou organizar e trazer o básico, inovar com o básico, para melhorar os nossos desfechos. E, às vezes, foram muito mais importantes do que qualquer outra tecnologia que a gente considere mais moderna, mais tecnológica. Então, a minha perspectiva de inovação, de trabalhar com saúde pública, foi isso. Inovar na ideia, e, às vezes, o básico não é tão básico, ele é essencial. Acho que é isso. Vai ser um prazer discutir um pouco mais com vocês. Boa noite a todos. Eu sou Pablo Ramos, pesquisador da Fiocruz Bahia. Entrei na Fiocruz há 10 anos. Eu sou biólogo de formação, mas depois eu fui fazer mestrado e doutorado numa área bem diferente, que é modelagem computacional. Eu sou um biólogo que sai iniciando o estudo a partir olhando para o micro. Eu iniciei a pesquisa olhando para a bactéria multiresistente, olhando para a genômica, ou seja, para o DNA daquelas bactérias que são altamente resistentes a vários antibióticos, e fui, ao longo da minha trajetória, abrindo o escopo de atuação e olhando mais para as pessoas, muitas vezes as pessoas que são afetadas por aquelas mesmas infecções. Isso é o que a gente faz no SIDAX. O SIDAX é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, da Fiocruz Bahia. Ele é um centro de pesquisa que inicia com essa aspiração, primeiro de integrar dados administrativos. Então, o SIDAX ele nasce da concepção de epidemiologistas, como o professor Maurício Barreto, nosso fundador. E a partir da premissa de que a gente tem, como o professor Luiz falou, o maior sistema universal de saúde do mundo, e esse sistema ele gera muitos dados esses que, muitas vezes, são subutilizados. E o SIDAX ele nasce com essa aspiração de reunir esses dados, mas não apenas reunir num ambiente ultra seguro e trabalhando com todos os rigores éticos que existem no Brasil, mas também de buscar integrar essa informação que hoje se encontra fragmentada. Então, quando a gente vai numa unidade básica de saúde, todo o atendimento ela passa por um registro de informação e compõe um sistema de informação que é nacional e é usado para fins de faturamento. Ou seja, a gente pode extrair muita informação dos agravos daquelas pessoas, o que estão sentindo, em que local, mas a gente não faz. Em geral, a gente mantém os sistemas rodando para fins administrativos, repasse de recursos fundo a fundo, etc. Então, o SIDAX nasce com a visão de transformar um dado que antes era administrativo para um dado para pesquisa, e pesquisa que vai impactar em saúde pública. Então, a nossa visão de trabalhar com dados, isso conversa com tudo que os colegas aqui já falaram, é realmente de trazer essa noção
da potência que o SUS possui na geração de dados e como que a gente pode aproveitar esses dados para, de alguma forma, também transformar em informação que vai impactar em políticas, aperfeiçoar políticas públicas e desenvolver pesquisas científicas. Então, o SIDAX vem fazendo isso em diversas áreas. A Evelyn trouxe alguns dados de tuberculose, como o impacto do Bolsa Família na diminuição da incidência da tuberculose. São dados que o SIDAX também vem reunindo e trabalhando a partir da integração dessas informações e olhando para a mortalidade, olhando para casos. A mesma coisa também com HIV/AIDS. A gente consegue demonstrar que pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, elas têm 40% menos chances de terem um diagnóstico de HIV/AIDS. Então, é uma política com Bolsa Família que atua, na verdade, como uma vacina social. Ela impacta não apenas para a redução da iniquidade, para a redução das desigualdades econômicas daquelas famílias, mas também ela vai muito além. Ela tem impacto na saúde mental, ela tem impacto em doenças várias. Então, a gente busca demonstrar e reunir esses dados nacionais exatamente para poder aperfeiçoar, expandir e melhorar essas políticas. Então, muito do trabalho que o SIDAX vem fazendo é nesse sentido. Um pouco e como que isso se transforma em impacto, né? Uma coisa a gente não quer ficar no castelo de marfim da academia e produzir artigos científicos, o que é bom porque dá o rigor necessário para demonstrar aquilo que a gente está fazendo com os dados, mas também de transformar isso em policy briefs, relatórios, ou seja, transformar numa leitura palatável para gestores, para aqueles que de alguma forma estão em ambientes decisórios. Então isso a gente faz através de policy briefs, relatórios técnicos que traduzem a informação científica, que muitas vezes é de difícil compreensão, para uma linguagem que vai demonstrar o impacto real daquilo que a gente está demonstrando. Então, a nossa ideia é realmente a potência dos dados brasileiros. Poucos países são capazes de ter esse volume de dados reunidos. O Brasil tem essa grande oportunidade de fazer o uso desses dados. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer foi durante a pandemia de Covid, nós somos um dos poucos países que pôde medir a efetividade vacinal das vacinas que a gente estava utilizando aqui no país, no mundo real, fora dos estudos clínicos que estavam sendo feitos naquele momento. E isso foi feito através também de linkage das bases de dados administrativas, como o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que produz bases. Cada dose administrada de vacina de Covid recebe um lote e passa por uma base que é central. Então, a gente linkar essas bases com os dados de mortalidade de Covid ou de casos de Covid, já que naquele momento era de notificação compulsória, permitiu a gente demonstrar a efetividade vacinal das vacinas em diferentes grupos etários e para todo o país. Então, isso são exemplos que a gente traz, foi um projeto coordenado pelo professor Manuel Barral, são exemplos que a gente traz de uso dos dados administrativos de forma que vai impactar nas políticas públicas. Esses estudos foram usados por agências regulatórias para liberar, inclusive, algumas vacinas. Então, os dados brasileiros, olhar para os dados em larga escala, dá para a gente essa ideia de dimensão. Então, eu consigo ver muito bem separação ali entre regiões ricas, regiões pobres, populações ricas, populações pobres, mas a partir do momento que a gente acessa o dado individualizado, a gente consegue saber a história que cada pessoa conta a respeito da sua saúde, a respeito da sua linha do tempo e do seu modo de viver. Então, a gente trabalha com dados individuais, ou seja, dados nominais, nome, sobrenome, e isso reunido em bases que reúnem toda essa informação, permite a gente estudar no nível individual para poder entender a trajetória dessas pessoas e como que as doenças também, as políticas impactam nessa trajetória, mas também sem perder a visão do todo de como que isso pode virar uma política pública ou aperfeiçoar uma política pública. Então, um pouco do que a gente vem fazendo lá no SIDAX e nesses últimos 10 anos. Obrigado aos quatro por ter apresentado suas ideias inovadoras. Eu acho que a gente começou aqui com 2 exemplos de ideias que são focadas em pessoas individuais, mas que podem ter um impacto escalável. E 2 outras falas que falaram mais do geral, do social, influenciando em saúde, e
estatística também global do país, podendo ser capaz de gerar a maior coorte do mundo aí, né, que a gente tem que ter orgulho também científico nisso aí, né? Então, eu acho que foi uma combinação interessante, saindo aqui de ideias mais específicas, individuais e uma fala mais coletiva. E eu vou voltar a cada um de vocês aqui, tentando aprofundar isso. Mas eu vou começar assim, pegando um gancho um pouco na fala de Evelyn, né, que é uma médica, e nós, como médicos, temos normalmente uma formação clínica, e a clínica é essencialmente individual, né, por formação, né, e você é uma médica que traz uma visão mais ampla de saúde, né, e você menciona o básico, mas é um básico altamente complexo e altamente sofisticado ter que lidar com esse básico. Não é pouco, custa muito. E uma organização muito maior que outros serviços ou outras terceirizações talvez não sejam capazes de fazer como o serviço público é capaz de fazer. Mas a minha impressão é que nem sempre a população brasileira tem essa visão, talvez porque não seja isso que está sendo vinculado. Okay? Às vezes um discurso um pouco diferente, né? Então, minha curiosidade é qual é a sua visão a respeito de como a gente está comunicando a discussão de saúde com a população e por que você, como médica, de onde veio essa sua visão tão especial? Foram duas boas perguntas aí, obrigada. Acho que eu vou começar um pouco a segunda para poder tentar embalar na primeira. Eu acho que existem talentos múltiplos dentro da medicina e hoje a medicina é tão ampla a ponto de a gente ter talentos e perspectivas muito diferentes. Eu acho que parte do meu olhar para a saúde pública, de entender alguns fatores de risco com mais sensibilidade, que me apontavam para uma causa social, sociodemográfica, pelas condições de vida, vem da minha própria experiência de vida, porque eu acho que a sua experiência de vida molda a forma como você olha o mundo. Eu vim de uma família periférica, então assim, eu fui nascida e criada numa periferia de São Paulo. Estudei em escolas públicas a vida inteira, morei em regiões periféricas, que é o que a gente chama de favelas, né, as favelizações, essas grandes comunidades, e tive próximos de mim familiares, amigos, pessoas que tinham esses determinantes sociais que muitas vezes a gente não mitiga com medicamento, a gente não acessa com exame, a gente não resolve só pensando saúde, enquanto uma saúde hospitalocêntrica, né? Então, eu acho que essa tendência minha de buscar uma especialização em saúde pública, ao mesmo de eu ter feito infectologia, essa especialidade que faz essa intersecção tão profunda, tão bonita para mim, né? Assim, eu acho que parte fundo da minha sensibilidade. Eu acho que isso contribuiu para o meu olhar. Porque existem diversas formas de olhar as pessoas, então sair do nível individual, entender os determinantes de saúde de forma mais complexos e entender como que aquilo se expressava no risco de adoecimento, no risco de morrer por uma doença, no risco de se recuperar e de ter a doença de novo. Então, eu acho que isso foi me motivando. E agora, como a gente comunica isso, acho que a estrutura do nosso sistema para a nossa população, né? Eu, particularmente, trabalho com doenças infecciosas e o SUS dá um grande baile no mundo todo quando a gente fala de manejo, de resposta a doenças infecciosas. A gente adquire tratamentos de excelência, a gente adquire testes de excelência, falo na minha área. Por exemplo, HIV e tuberculose, a gente tem interoperabilidade de sistemas, né? Então, se eu tenho um paciente que tem um CD4, que é uma contagem de células, que ele precisa tomar o remédio da tuberculose, eu recebo esse aviso no próprio sistema. Isso, quando a gente conta lá fora, isso é muito bonito, né? Assim, a gente tem esse controle, esses medicamentos chegam no Brasil inteiro, a gente tem medicamento de ponta para tratar tudo, a gente tem tratamento para prevenir tuberculose, a gente tem teste, insumos. Então, eu posso estar no município, o insumo ele é federal, então ele é subsidiado pelo SUS. Essa estrutura é muito bonita e a gente precisa comunicar isso, que aquela noção de que a saúde pública ela é inferior, né,
à saúde privada, porque esse básico parece tão básico e olha a complexidade para a gente ter tudo isso. Então, essa comunicação de como que os sistemas de saúde funcionam, tornar isso mais simplório ou mais parte da vida, entender a complexidade por detrás daquela unidade básica de saúde, que não é básica, né? De atenção primária, o que envolve a complexidade dela, eu acho que é a detenção assim, das pessoas por essa informação, pela noção da complexidade e de quão grandioso e inovadora a ideia do SUS. Né? Você trazer saúde universal é uma ideia inovadora. Então, você toca em exemplos de tuberculose e AIDS, que o Brasil é exemplo. Né? Olhando aqui Paraná, tratamento de hepatite B, C, inclusive uma das pessoas que advogou a esse favor, e o SUS, na hora que a coisa pega e que é muito especial e é alta tecnologia, é o SUS que entra, não é o privado. Né? O privado é alguma coisa suplementar, opcional, mas não é só o básico. Né? Transplante, quem é que financia transplante? Né? Onde é que está isso? E muitos outros exemplos, oncologia, etc. Então, essa é uma visão que o seu exemplo de tuberculose é um exemplo dos muitos que o Brasil tem que dar lá ao mundo lá fora. Tem que ensinar ao mundo lá fora, né, com orgulho. Saindo aqui do específico do SUS e entrando... Porque o SUS é uma assistência, cuidado em saúde, né? Mas saúde pública é mais do que SUS. Né? Saúde pública, se discute muito que até modelos assim que explicam desfechos em populações dizem que 20% é devido à assistência médica, né? 30%, 40% devido a determinantes sociais de saúde. Evelyn citou aqui impacto em mortalidade, não só de tuberculose, mas em outras coisas. Impacto em desfecho de saúde muito grande do próprio Bolsa Família. Né? E eu acho que Arthur toca num ponto muito discutido em epidemiologia, que é a questão da população negra, não só no Brasil, muito discutido. Né? O que se chama de raça, mas é importante lembrar que raça não estamos falando de um construto biológico, como muito acham. Até a própria anemia falciforme não é da raça negra, é de quem morou, da população que existia na África, que é endêmica de malária, e quem tem a hemácia falciforme sobrevive mais à malária. Não é originalmente racial. Então, raça não é um construto biológico, mas raça é um construto social de quem sofre racismo, de quem sofre discriminação. Existem muitas evidências de que isso impacta em doença, não só por uma assistência pior, não só por uma questão econômica, mas por teorias de embodiment, dessa experiência das pessoas. Né? Então, provavelmente você sentiu isso e que levou, não digo, você percebeu, você teve essa percepção para além do técnico, né, que eu queria ouvir exatamente essa sua percepção a respeito do paradigma de raça como construto social e como isso sensibilizou você para gerar isso que está focado eu acho que de uma maneira muito feliz, está focado em doença mental. Porque é através da sensação e da percepção de discriminação que muitas vezes as pessoas ficam doentes. Queria ouvir você. Na verdade, foi a falta de ter o contato com esse tema que despertou. Porque a formação em saúde como um todo não aborda a raça. Por muito tempo existiu o estigma de que existia uma hierarquia entre as raças. A revista Nature, por muito tempo, publicou, inclusive, diversas pesquisas reforçando essa hierarquia, até que chegou um determinado momento de 2022, 2023, se não me engano, e a Nature publicou um manifesto falando: pessoal, erramos. Por muito tempo publicamos estudos racistas, mas agora a gente entendeu que publicamos coisas erradas e vamos tentar mitigar esse impacto. E aí ela traz toda uma divisão de pesquisas e estudos que abordem as questões raciais junto com a saúde para tentar desfazer todo esse conceito na medicina e na saúde como um todo. Só que tudo isso começou muito lá atrás. Então, quando terminou a escravização, pegando aqui o cenário do Brasil, pessoas negras foram libertas, entre aspas, sem dinheiro, sem terra, sem renda, e começou o que você disse, a favelização. Favelização, aglomeração de pessoas, falta de acesso à alimentação saudável, ambientes insalubres e as doenças se proliferando. Então, por isso que
quase sempre, muitas dessas doenças infecciosas estão associadas à raça. Não porque são as pessoas negras, mas é por conta do contexto que essas pessoas vivem, que é a questão do construto social. Então, o relatório de 2024 do Ministério mostrou que todos os indicadores de saúde, a população negra estava, assim, disparadamente com os piores indicadores, por conta desse contexto de trabalho, renda, moradia, que são contextos que vai demorar muito tempo para a gente chegar a um patamar de equidade e de igualdade, enfim. Então, foi essa falta que me fez despertar o interesse no tema. Você falou em doença infecciosa, mas eu vou ter que puxar para mim também. Não é só doença infecciosa, é doença cardiovascular, é câncer também. Porque doença infecciosa eu acho que está até um pouco presente no paradigma, porque é mais intuitivo que a condição social. Pior, a pessoa vai mais aglomeração. Mas doença cardiovascular, existem estudos interessantes. Por exemplo, estudo Whitehall, na Inglaterra, em década de 70, mostra que status social menor tem ajustado totalmente para nível socioeconômico, status social tem impacto em infarto agudo do miocárdio. Então, veja que é a sensação da pessoa, possivelmente tem. E o que então, isso é evidência, né? Mas o paradigma racista do ponto de vista científico, não tinha evidência. Ele era uma explicação para alguma coisa sem evidência, porque agora que existem estudos genéticos, né, a variabilidade genética interraça não é maior do que intrarraça. Então, é um dos exemplos de afirmação não baseada em evidência. É essa afirmação racista, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa discussão na sociedade. E com orgulho, nós temos grande parte, na Bahia, né, grande parte da população assim, e que sofre. Né? Mas isso não é discutido. Às vezes as pessoas não entendem por que existe cota para raça numa universidade. Justamente. E aí muda toda essa abordagem de ter essas pessoas. Eu sou um dos poucos que entra no doutorado, por exemplo. Doutorado em saúde e em medicina. Você é um vencedor. Então, né? Mas é muito discutido isso. Eu acho que é mais discutido em outros lugares do que no Brasil. Parece que é uma coisa... equidade e igualdade. Né? Equidade é você dar um pouco mais a quem surgiu de baixo. Quando a gente vai jogar futebol com o filho, a gente não joga um pouquinho mais assim para ele dar um pouquinho de vantagem quando o filho é pequeno, né? Grande depois joga, né? Então, uma pessoa que precisa de um apoio, né? Para causar justiça. Porque é injusto que a pessoa largue com a gente, né? Então, acho que é uma coisa que tem que vir para o paradigma mais da saúde pública mais claro. E eu acho que você foi muito feliz em escolher isso, porque vai fazer as pessoas refletirem. Além de escolher a questão de escolha de médico, mas permite essa reflexão, né? Mas isso é um dos paradigmas muito interessantes, mas vai além, né? O construto social, os determinantes sociais não é só o raça, tem outros determinantes sociais e que a gente tem que pensar que isso influencia independente da questão monetária ou de assistência de saúde e essas questões, né? Então, eu queria perguntar à Ana Helena, assim, você, nessa questão, porque tem a ver com o que você falou, que eu vi dentro do seu programa, existe a oportunidade de escolher, identificar um profissional negro, né, um profissional que possa, talvez... Existem estudos, né? Muito interessante o estudo do New England, que colocou para uma decisão cega, colocou um caso clínico para vários médicos e botou uma imagem do paciente, um paciente de cor branca, né? E a decisão era diferente. Se o mesmo caso clínico o paciente fosse de cor... Então, tem implicit bias, não é que a pessoa quer aquilo, não, mas existe implicit bias, né? Então, eu acho que você pegou bem aí na escolha, pelo menos uma reflexão, mas queria perguntar se ela sente, vamos dizer, que às vezes a inteligência artificial, uma escolha baseada no risco, pode também diminuir essa iniquidade de atenção que uma pessoa pode receber pelo farmacêutico, por um cuidado maior, a depender de questões outras daquela pessoa. Eu me lembrei, tu falando sobre a forma como tu falou, eu lembrei da Fundação Gates, que foi uma das patrocinadoras de projeto nosso, que falava muito sobre a ética da inteligência artificial. Justamente tu ter um olhar para esse algoritmo, né, os algoritmos que tu vai construir,
entendendo bem os dados que tu está trabalhando, para ver se não tem um viés aí relacionado ao dado mesmo. Se tu tem um comportamento de dar determinada intervenção diferenciada de acordo com aquele dado, aquela pessoa, tu vai perpetuar esse problema no algoritmo, né? Então, a gente tem esse estudo, né, se de fato aquilo que tu está trabalhando não tem um viés, se tu não vai perpetuar esse preconceito, né, através desse algoritmo que foi baseado nos dados. Então, a gente tem sempre analisar isso. Na nossa inteligência artificial, a gente analisou isso. E como a gente trabalha sem determinantes sociais, sem dados demográficos do paciente, a gente trabalha só com os dados da prescrição pura, ela não tem impacto, né, na questão do racismo em cima da decisão do algoritmo. Né? É como se fosse um algoritmo que diminui um viés implícito ali, né? Ensinado dessa maneira. Eu queria levar agora para a questão de dados em pesquisa, né, do Pablo. É que você chegou a mencionar, né, rapidamente, mas eu sei que essa base de dados e essa coorte, eu queria que você detalhasse mais o tamanho dessa coorte e os trabalhos proporcionados, que eu sei que existem publicações internacionais aí, justamente provenientes desse trabalho, e que tem muitos trabalhos que mostram a relação dos determinantes sociais em doenças. Falar um pouco de ciência agora. Perfeito. A coorte, temos duas grandes coortes no SIDAX, e até chamar elas de coorte foi difícil, porque é uma coorte construída a partir de dados e não do acompanhamento de pessoas, como se faz em uma coorte tradicional, em um estudo de coorte tradicional. Mas os dados acompanham as pessoas e são dados a nível individual. Então, há 2 trabalhos publicados, o primeiro deles com a coorte de 100 milhões de brasileiros, que hoje acompanha 144 milhões de pessoas, e a gente está olhando para um extrato muito particular, que são pessoas mais vulnerabilizadas, porque o baseline, ou seja, a base que dá início à coorte, ela é o cadastro único. E o cadastro único é uma base de dados nacional, onde quem aparece nessa base é o indivíduo, a pessoa, que tentou alcançar algum benefício social no país, como o BPC, o benefício de prestação continuada, ou o próprio Bolsa Família, como grandes exemplos. Então, se aquela pessoa aparece no cadastro único, é porque ela já está numa situação de vulnerabilidade. A partir desse dado, que é um dado que vem do Ministério, não vem do Ministério da Saúde, vem do MDS, Desenvolvimento Social. Na época, a ministra Tereza Campelo deu grande apoio para que essa base fosse cedida do MDS para a Fiocruz. Isso serviu como baseline, a partir do qual a gente linka outras bases socioeconômicas e de saúde. Então, isso é feito através de métodos que foram desenvolvidos também no SIDAX, que possuem grande acurácia. Basicamente, a gente olha para campos possivelmente identificadores reunidos, como o nome da mãe, o nome da pessoa, município de nascimento, e isso são informações que geralmente aparecem em todas as bases. Por que a gente não usa o CPF? Porque o CPF hoje ele é único, mas há 10 a 20 anos ele não era. Então, a partir desses últimos anos, o CPF já aparece como o identificador único que vai aparecer em todas as bases do governo. Mas isso é um problema para os dados legados, passados. Então, a gente usa de outras informações, como essas que eu acabo de citar, reunindo dados do cadastro único e os dados de saúde. Então, o sistema de mortalidade, o sistema de nascimentos, o sistema de SINAM, que a partir do SINAM tem mais de 44 subbases, né, agravos de notificação compulsória, sistema de informação hospitalar. Então, essas são algumas das bases que são reunidas e integradas para compor a coorte de 100 milhões de brasileiros. Temos também a base de nascimentos, que é a coorte de nascimentos. E ela reúne ali quase metade dos nascimentos que aconteceram entre 2015 e 2020. Então, dá uma potência muito grande, porque isso permite a gente estudar saúde materno-infantil. Ela, em particular, possui um linkage com dados do sistema de informação alimentar. Então, a gente tem informação longitudinal
de muitas pessoas, de milhões de crianças, através da parte nutricional, através do linkage com o sistema de informação nutricional. Então, é uma potência maravilhosa que a gente tem para fazer diversos estudos em saúde pública. Vou acabar com outro exemplo, olhando para a APS, Luiz. A gente tem também a base da APS, Atenção Primária à Saúde. A partir dessa base não foi feito nenhum linkage, mas a gente recebe essa base semanalmente do Ministério da Saúde. E através dessa base a gente consegue identificar padrões de atendimentos normais por doenças respiratórias e por doenças já causadas por arbovírus, o que se espera naquele momento, e a partir do momento em que há um surto de doença respiratória, por exemplo, a gente vê um volume de padrões, um padrão de atendimento fora do comum, fora do esperado, para aquele momento, naquele município. E a gente consegue, através dessa base, identificar com até 3 semanas de antecipação surtos respiratórios em todo o país. Isso é um projeto que está implementado hoje já em Minas Gerais, na Bahia e no Amazonas, como uma ciência de implementação. Então, os CIEVs, as autoridades de saúde estão utilizando desse sistema para antecipar surtos respiratórios. Então, olha a potência que o dado brasileiro possui e que talvez nenhum outro país possua. Então, vamos fazer uso e bom uso ético dos dados nacionais e dos dados do SUS. Você falou de coorte, se é um coorte ou não, é a população inteira, né? Então, na verdade, são dados secundários que às vezes as pessoas veem que não foi coletado por motivo de pesquisa, mas a depender da pergunta da pesquisa e da variável que você está analisando, é até mais acurado. Por exemplo, viés de seleção não tem. Nem viés de seleção imigratório, da participação do paciente quando convidado para uma coorte, nem imigratório, nem perda de segmento tem, por exemplo, se o desfecho ou mortalidade. Porque você tem a população inteira, você tem como dizer se... Então, do ponto de vista de viés de seleção, é, na verdade, uma metodologia, inclusive, superior. E a depender da definição da variável, como as variáveis socioeconômicas, etc., ou morte, ou infarto agudo do miocárdio, todo mundo que infarta interna, né, e tem uma IH, são desfechos bastante acurados, às vezes até mais acurados do que desfechos que você está usando dados pragmáticos, prontuários, coisas assim, né? Então, na verdade, a pesquisa não é só de conveniência, não. A depender, é uma pesquisa de alta qualidade científica. Mas a gente tem que terminar quando a coisa está no auge, né? Para ficar o gostinho. Então, já são 9 horas, a gente está exatamente no momento assim, ideal para todos jantarem, confraternizarem aí. Obrigado pela atenção e eu espero que essa conversa aí continue nas mesas e outras conversas interessantes também, como o Agente Secreto, filmes e etc., que é muito bom ver também. Boa noite a todos, obrigado pela atenção. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem aqui para uma foto oficial. De pé, por favor. E já agradeço aqui o momento Conexão ao Dr. Luiz Cláudio Correia, também Ana Helena, Arthur Cruz, Maria Evelyn Lepka e Pablo Ivan Ramos. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, foi excelente. Após esse momento riquíssimo e muito profícuo para a saúde pública brasileira, gostaria de convidar ao palco a analista de relações internacionais da Fundação Maria Emília, Mariana Barahona, por favor. Boa noite novamente a todos, a todas as pessoas aqui hoje. Vamos lá. Muito se falou essa noite sobre a importância de as instituições e pessoas estarem conectadas
firmarem boas e produtivas parcerias como meio de alcançar um objetivo comum. Além de promovermos tais conexões, entendemos ser essencial reconhecermos quem nos apoia nesse trabalho, quem abre portas, apresenta pessoas, projetos e organizações no Brasil e no exterior, para que a Fundação Maria Emília possa avançar na sua missão de gerar impacto social positivo na saúde e na educação brasileira. O embaixador é aquele que representa uma instituição, expondo suas ações e qualidades, criando pontes, promovendo interesses e fortalecendo relações. Nós, da FME, constatamos que, há um certo tempo já, temos contado com a colaboração de um profissional sério, competente, alinhado aos nossos valores, que tem exatamente esse perfil e essa disposição. Um verdadeiro embaixador. Ele é médico, professor, referência em medicina baseada em evidências, pesquisador apoiado pela Fundação, Dr. Luiz Cláudio Correia. Primeiro bolsista FME na Johns Hopkins, foi ele quem abriu as portas dessa prestigiosa universidade e nos apresentou a pessoas estratégicas para que pudéssemos firmar o primeiro convênio internacional de bolsas de estudo no programa de mestrado em saúde pública, um dos melhores do mundo. Desde então, assim tem sido, de modo voluntário e comprometido, ele vem apoiando com afinco quem o apoia, para que a nossa rede de colaboração possa se ampliar cada vez mais. Por onde atua, Luiz Cláudio promove a Fundação Maria Emília, construindo pontes, nos ajudando a ampliar as nossas conexões. Hoje, nesse evento tão significativo, temos a grande honra e alegria de nomeá-lo embaixador da Fundação Maria Emília. Um reconhecimento de todo o trabalho realizado e um convite à sua continuidade, como exemplo para todas as pessoas e instituições apoiadas pela FME. Convido, então, o primeiro embaixador da Fundação Maria Emília, Dr. Luiz Cláudio Correia, a vir ao palco receber a nossa homenagem à importância da sua missão. Ele vai ter que dizer algumas palavras. O meu sonho é falar lendo nesse negócio aqui, mas não tem o meu discurso. Adoro. É fácil, né? Representar a Fundação Maria Emília e representar o Brasil no mundo. Né? Falar do Brasil é fácil, com orgulho. E a Fundação Maria Emília me permite que a gente se exponha e que a gente mostre como o Brasil só faz golaço. É assim que eu quero mostrar o Brasil lá para fora. Obrigado a vocês. Doutor, por favor, no centro do palco, uma foto oficial. Gostaria de convidar também, por favor, Tereza, Tamile, para uma foto oficial. Com o novo embaixador. Primeiro. Parabéns mais uma vez ao Dr. Luiz Cláudio Correia. Amigos, no último dia 10, a saúde pública brasileira e a Fundação Maria Emília sofreram uma grande perda. Faleceu o Dr. José Henrique German Ferreira, médico, doutor em saúde pública pela USP, diretor superintendente do Hospital Albert Einstein, diretor do Hospital Sírio-Libanês, secretário de Saúde do Estado de São Paulo durante a pandemia da Covid, quando liderou a estruturação do Estado de São Paulo para enfrentar a maior crise de saúde pública já vivida. Após deixar as funções públicas, Zé Henrique, como carinhosamente era chamado, passou a atuar como diretor de Relações Institucionais da Fundação Maria Emília, sendo um dos grandes responsáveis pelo seu desenvolvimento. Zé deixou um legado muito importante para a Fundação. Ele foi um guia, ele foi um mentor, generosamente compartilhou todo o seu conhecimento e sua experiência.
pessoa agregadora, para quem não existia problema ou conflito sem solução. A sua despedida evidenciou o universo e grande diversidade de pessoas que conquistou ao longo de sua vida. Mais do que qualquer título, ele foi verdadeiro, leal e um queridíssimo amigo. Dentro desse espírito de reconhecimento, a Fundação Maria Emília preparou também uma homenagem muito especial a essa pessoa tão importante e também muito especial. Convidamos todos a acompanharem a homenagem a Zé Henrique, em agradecimento pela trajetória, pela parceria, pela contribuição inestimável à Fundação e às causas que nos unem. Vídeo no telão. O Conselho Consultivo tinha como, em reuniões como essa, a responsabilidade de aprovar projetos e, enfim, todas as iniciativas que a Fundação fosse ter na área científica, cursos, bolsas, pesquisas. Entretanto, essas reuniões foram crescendo no sentido de discutirmos, inclusive, perspectivas de saúde para o Brasil, né? Onde a gente pode colaborar para que dentro do nosso país isso seja desenvolvido cada vez mais. Convidamos ao palco a senhora Olga e Ana Cristina German, viúva e filha de Zé Henrique, para receberem em sua memória, das mãos da presidente da Fundação Maria Emília, Tereza Tourinho, e da diretora executiva, Tamile Ascioli, uma homenagem muito especial. A elas, o nosso carinho e solidariedade. Por favor, ao palco, senhora Olga, Ana Cristina, também convido Tamile Ascioli e Tereza Tourinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa homenagem da Fundação Maria Emília a esse homem que deixou um legado gigante para todos nós. Muito obrigada. Chegamos ao encerramento do nosso cerimonial. Agora é hora de estreitar e iniciar conexões de forma mais próxima, seguindo o propósito que nos reuniu aqui hoje, o fortalecimento da nossa saúde pública. A Fundação Maria Emília preparou um jantar de integração e networking como um convite à conversa, à troca de ideias e ao encontro entre pessoas que compartilham responsabilidades e compromissos
com interesse público. Mas as conexões iniciadas aqui não se encerram nessa noite, jamais. O movimento de se conectar com as ações, os projetos e as pautas da Fundação Maria Emília continuam, lógico, após esse evento e por muito mais tempo. Para quem desejar manter esse vínculo ainda mais ativo, convidamos a conhecer a comunidade FME Conecta. O acesso é muito simples, basta apontar a câmera do celular para o QR Code presente no folder institucional que foi entregue a cada um de vocês. Desejamos uma ótima noite, um excelente jantar. Muito obrigada pela presença de todos vocês e boas conexões. Até a próxima. Boa noite.